Olá, meu nome é Vinícius, nós somos o grupo 2, com João Fernando, Camila, Gabriel Gibim, Bruna Guimarães e Henrique. Indo para a definição, a gente escolheu fazer sobre as transformações de duas dimensões e a gente tem que a definição de uma transformação linear é quando a gente tem um domínio e um contradomínio, que são um vetor se transformando em outro vetor. Essa transformação tem que atender algumas especificações para ser considerada uma transformação linear. Ela tem que primeiro atender essa característica. Tenhamos que a gente tenha dois vetores no conjunto U, que é o domínio. Se a gente tiver um vetor 1, U, mais um vetor U2, a gente tem que no contradomínio a transformação do vetor U mais V tem que ser igual à transformação do vetor U mais a transformação do vetor V. A segunda característica é que, se a gente aplicar um multiplicador para um vetor no domínio, essa multiplicação de alfa pelo vetor U, que vai dar a transformação de alfa U, é a mesma coisa que você fazer alfa vezes a transformação de U. A transformação de U pode ser multiplicada tanto antes quanto depois da transformação. Se essas duas características, então, for satisfeita, a gente pode considerar que essa transformação T, aplicada em U, transformando U em V, é uma transformação linear e atende os requisitos dessa definição. A transformação linear tem algumas propriedades. A primeira coisa que a gente pode fazer também para verificar se essa transformação é linear é se a transformação vetor nulo no domínio é nulo no vetor contradomínio. Se ela não atender essa característica, ela também não é uma transformação linear. E na segunda característica que a gente viu, que é a multiplicação de um escalar alfa pelo vetor, a gente pode considerar que t de menos u é igual a menos t de u. Então a gente tem que a característica de que alfa pode estar multiplicando tanto no domínio multiplicando u, como multiplicando o t de u no contradomínio. Isso seguindo a segunda propriedade das transformações lineares. E também a gente tem que, se a soma de dois vetores no domínio pode ser dividida no contradomínio como a subtração das transformações de U mais a transformação de V, a gente tem que a subtração também é real. Se T de U menos V no domínio, a gente também pode considerar que T de U menos T de V no contradomínio também é real. Mostrando primeiro uma transformação linear de R2 em R2, de um vetor de duas dimensões em outro vetor de duas dimensões, nós temos a reflexão, que é quando a gente multiplica uma das coordenadas x ou y por menos 1. Se a gente tiver uma transformação linear em que o x é multiplicado por menos 1, a gente tem que todas as coordenadas y se manterão as mesmas e as coordenadas x serão multiplicadas por menos 1. Por isso ele será espelhado, fará uma rotação, um espelhamento em relação ao eixo x. Onde temos a coordenada 2, a hora que eu apertar o botão, espelhar para a esquerda. Outra reflexão possível é quando o y é espelhado. Então o x se manterá a mesma coisa e o y será multiplicado por menos 1. Outro tipo de transformação linear é a transformação linear por escalamento. É quando a gente multiplica o vetor por uma constante. O vetor xy for multiplicado por 2, x vai ser multiplicado por 2 e y vai ser multiplicado por 2. Então, que a gente pode aumentar o tamanho e diminuir o tamanho da imagem. Também pode acontecer individualmente quando o x é multiplicado por um valor, então ele vai esticar no eixo x. Se nós aplicarmos apenas a multiplicação no eixo y,
ele vai escalar somente no eixo Y. Outro exemplo é no caso do cisalhamento. É uma transformação linear onde, se o cisalhamento acontece no eixo X, o Y se mantém constante, mas o X será o X mais o Y multiplicado por uma constante. Se a gente apertar o botão para a direita ou para a esquerda, vamos ver o eixo X recebendo um valor. Então, a gente tem que o X vai receber um valor, o Y não recebeu nenhum valor, então aqui vai ser o Y mais 0. O Y se mantém constante. E o X vai ser X mais o valor que foi incluído multiplicado pelo Y. Se a gente apertar para cima ou para baixo, que vai influenciar no eixo Y, aqui o eixo Y não vai ter alteração, o X vai continuar o mesmo, ou seja, aqui vai ser X mais 0, e no caso aqui vai ser Y mais X vezes a entrada dos dados, o botão apertado. Então, se a gente apertar para cima, ele aumenta, se apertar para baixo, ele diminui. Se a gente fizer o cisalhamento para a direita, a gente está mantendo o eixo Y, e o eixo X é X mais Y vezes a inclusão dos dados. Faz esta deformação. Se eu apertar para a esquerda, ele vai para o outro lado. No eixo Y é a mesma coisa, faz o cisalhamento do eixo Y. A gente tem também a rotação, quando a gente trabalha com o ângulo do vetor. Ele pode ser rotacionado se a gente aplicar uma transformação linear em relação ao ângulo, e ele vai usar os senos, cossenos, para fazer a rotação da imagem.